Oi, eu sou o Rick. Esse vídeo que você vai assistir agora foi gravado em live, então me segue na Twitch porque, né, assistir em live é bem melhor. Me segue nas redes sociais também pra saber quando eu vou estar em live. Agora, bora pro vídeo. Bom, enfim, vou aproveitar que tem esse monte de desenho e anime na minha tela aqui. Vai ver um vídeo do Hamlet sobre desenho. O episódio de Gumball sobre liberdade de expressão. Eu gosto do Hamlet, bora ver isso aqui. Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de um episódio de um incrível mundo de Gumball que fala sobre a liberdade de expressão, vídeo mas teu, não da porra. maneira política que você tá pensando, mas simplesmente da liberdade de expressão que você tem de falar pros outros as coisas que você sente, ou a liberdade de tô ligado deixar nesse episódio. de falar essas coisas. Tô ligado nesse Agora, episódio. sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com Darwin no ônibus da escola, sendo tô ligado nesse incomodado pela episódio, Suzy, assisti porque muito. ela não para de falar sobre as coisas que estão fora do ônibus, tipo aquelas crianças chatas que ficam perguntando se já chegaram ao destino. Vermelho, 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 verde. E o Nossa. Darwin, coitado, ele fica ali do lado dela sofrendo sem dizer nenhuma palavra. Até ele ir pedir ajuda pro Gumball, e a ajuda que ele pede é pra que o Gumball pegue o martelinho de emergência e quebre na cabeça dele, indicando que ele prefere desmaiar ao ter que pedir pra Suzy parar de ser tão insuportável. E quem já não passou por isso, né? Onde uma situação Nossa. parecia muito maior do que ela realmente era. E nós nos sufocamos com essa falta de coragem. Às vezes, Já pra não passei por incomodar muito o por outro, isso. Ou como no caso do Darwin, por vergonha de falar. Vendo que o irmão Exato, não teve exato, coragem exato. necessária, o Gumball vai lá e pede pra Suzy ficar quietinha. E ela entende muito de boas, até porque o Gumball não foi grosso, ele não precisou falar com uma educação ou grosseria, ele foi muito suave e pediu até por favor. Se ele tivesse sido grosso ou ríspido, a situação poderia ter acabado de outra forma, até porque ninguém gosta quando alguém é grosso à toa com a gente. O Darwin pede pro Gumball ensinar a ele essas técnicas loucas de falar o que sente na hora certa pras pessoas. Ele responde que não é tão difícil, só é preciso pensar e falar, dando a entender que ele fala sem pensar. Mas eu acho que é o contrário, acho que ele pensa no que ele vai falar, até porque ele sente antes, pensa depois e fala depois. Ele sabe muito bem onde quer chegar, muito antes de pensar sobre o que ele vai falar. O que acontece não é o que não pensamos do que falar, mas que pensamos muito em nós mesmos nessas horas, ou muito nos outros. O episódio continua e nós vemos que um personagem do qual eu não me lembro o nome fura a fila do lanchinho dos dois, e o Darwin, ao invés de reclamar, fica fazendo um gesto sem deixar o som de fala sair. Eu ganhei a discussão, mas foi só minha imaginação, não foi? Depois disso, ele até se bate por se achar um trouxa, e isso é o que acontece quando deixamos pra depois o que poderíamos fazer agora. Isso é o que acontece quando não falamos o que sabemos que podemos falar na hora. Ficamos nos sentindo mal por dias e pensando em como as coisas poderiam ser diferentes, nos culpando por não termos tido a coragem de falar o que realmente queríamos expressar. Essa é a verdadeira liberdade de expressão, uma liberdade de não ser condicionado a situações, mas entender que apesar da situação, existe uma escolha. Logo após isso, o Gumball diz que vai ensinar o Darwin a ser direto, só que para isso ele tem que obedecer ele sem questionar. Nisso, o Gumball pede para que o Darwin ande no chão esfregando a bunda, tal qual um cachorro. E até hoje eu não sei o porquê os cachorros fazem isso, eles devem gostar. O que acontece é que aquilo era obviamente uma zoação por parte do Gumball, só que o Darwin até tenta atribuir um significado naquilo, dizendo que o verdadeiro propósito do exercício era acabar com seus medos, destruindo um pouco de dignidade que ele tinha. Essa história até me lembrou uma história de um filósofo chamado Zenão, que foi discípulo de outro filósofo chamado Kratos, que era um filósofo cínico, que levava a vida Kratos. como um cão, eram filósofos que não tinham muito pudor. Resumidamente, Kratos sabia que Zenão tinha muita vergonha e timidez, e por causa disso fez com que ele andasse com uma panela de lentilhas em público. Esse alimento era consumido pelas classes mais baixas da antiguidade, e Zenão foi criado em família rica. Por isso, era uma tarefa muito árdua para ele. Quando eles chegaram em uma área pública e mais movimentada, Kratos quebrou a panela sob as roupas de Zenão, que ficou encharcado de lentilha, e ficou muito constrangido porque todo mundo estava olhando ele. Então, Kratos disse: "Por que você tá fugindo, meu fenício? Nada de terrível te aconteceu." O que Zenão estava aprendendo era não dar tanta bola às convenções sociais, e muito menos a como as pessoas te olham na rua ou o que acham de você. Ele ligava muito pro julgamento e pra opinião alheia, e por isso ele não era livre. Os cínicos pregavam esse desapego social e material das coisas, faziam coisas realmente vergonhosas em público, mostrando que a única forma de superar os medos públicos é os enfrentando de frente. Fora a resposta de Kratos, que é muito grandiosa, indicando que a opinião dos outros não é nada terrível. Se querem te achar de ridículo, que achem. O que você perdeu com isso? Só que apesar dessa volta toda exatamente. que eu dei e da interpretação do Darwin da situação, não era isso que o Gumball queria ensinar. Na verdade, ele só queria zoar com a cara do Darwin mesmo. E com isso, o Darwin diz com quem ele quer ser direto e eles vão aplicar a primeira lição, que é com o Leslie. Você guarda tanta coisa que se engasga
engasgou de frustração. Com todo esse encorajamento do Gumball, ele acaba falando tudo que tem pra falar pro Leslie, dizendo que quando ele tenta parecer inteligente, às vezes fala coisas erradas e acaba parecendo um bocó. E mesmo sendo um pouco grosso, o Leslie entendeu a crítica e absorveu ela, sendo grato pela honestidade do Darwin. Honestidade faz bem pra si e pros outros, mas não é por ser honesto sobre o que você sente com os outros que você tá sempre certo. Às vezes, você acha coisas que simplesmente não são verdadeiras e pensa que falar sobre seus achismos com convicção é honestidade, sendo que, além de você estar errado, ainda vai magoar outra pessoa com uma mentira. Ou seja, ser honesto não é sinônimo de sempre estar certo sobre as coisas. É igual aquele tipo de gente que diz ser sincera, mas ela só sabe ser grossa e diz que tem personalidade forte. Essa sinceridade não é necessariamente uma verdade, mas a sua visão sobre como a outra pessoa se comporta que pode ser certa ou errada. Achismo ou opinião é muito diferente de ser honesto. A cena corta e nós vemos os dois na biblioteca mexendo nos computadores, daí o Gumball recebe uma foto do Tobias, e o Darwin se irrita com isso, dizendo que ele faz a mesma pose o tempo inteiro, e não só nas fotos, e que é isso que irrita. Ele fala isso instantaneamente pro Tobias, o que faz ele ficar um pouco triste e sair de fininho. Nessa aqui eu tenho que levantar aquela máxima de que você deve falar pras pessoas coisas das quais elas podem mudar e que estejam afetando negativamente outras pessoas. Mas nesse caso em específico, não tinha necessidade do Darwin pedir pra que o Tobias parasse de fazer aquela pose. Isso porque o Gumball riu daquela foto, e aquele gesto era inofensivo pra geral. Tanto que o significado do gesto é paz Caralho, o pai dele ali atrás tomando banho vai tomar no cu. e amor. Tem algo mais inofensivo do que isso? Um dos únicos Aí tá vendo, Henrique? Não deve ficar triste quando chamam de burro. Vai tomar no cu, caralho. Os episódios em que eu fico com dó do Tobias é esse aqui. A questão é que saber se expressar na hora certa e como você quer é algo que te deixa muito feliz, mesmo que isso faça mal para as outras pessoas. E o mesmo acontece com o Darwin, que automaticamente começou a cantar uma música. Do nada vira um musical. Tortura. Mas eu até gosto quando acontece isso de vez em quando em desenhos aleatórios, tipo em Hora de Aventura. E nessa música, ele conta que sempre teve medo de magoar os outros com as coisas que ele falava, mas que chegou a hora de desabafar. Então ele começa a falar sobre todas as pessoas que estão cantando com ele. Uma, por exemplo, ele diz que as pessoas só gostam da grana dela. Outra, ele diz que é rude, troglodita e que magoa pra valer. E o mais estranho pra mim foi a parte que ele ofende a Carrie, que mais tarde se torna uma namoradinha dele. Ele diz que acha ela bonita, mas é uma emo esquisita. Bom, se mais tarde eles namoram, isso indica que o Darwin, além de achar ela bonita, também gosta de gótica, né? E no final da música, todo mundo Gótica, se afasta do Darwin, rabuda. talvez por medo de ouvir alguma reclamação que ele tem a fazer, mostrando que o que você sente ou acha não necessariamente merece ser expressado sempre, e nem que essas coisas estão realmente certas. Que tem mais germes numa maçaneta do que numa privada? Já que é assim, que tal abrirmos a porta com o traseiro? Eu fico impressionado que essa cena é literalmente abrindo uma porta com e Ele enfiou o cu na maçaneta. Não, pera, ele enfiou a maçaneta no cu. Ai, caralho. ele consegue, e essa cena passou sem censura, e, sei lá, muito brabo o Darwin, mano. Mais tarde, ele vai pro Steve muito e bravo. diz que, por mais que ele ache importante que eles tenham liberdade de expressão, os comentários sobre o cabelo dele não são apropriados. E sim, liberdade de expressão não só política, como a sentimental é muito importante. Só que existem coisas que não precisam ser ditas. Primeiro, porque as pessoas não podem mudar, e segundo, porque se todo mundo fosse que nem o Darwin, um bebê chorão que reclama de tudo o tempo inteiro, o mundo seria bem horrível. Porque além das pessoas reclamarem de coisas políticas, elas reclamarem de como você se veste, de como você age, etc. O mundo já é meio que assim. Com pessoas Eu escuto comentário de tudo que eu faço o tempo todo, então eu já tô meio que acostumado, eu só não ligo mais pra porra nenhuma. inconvenientes que infelizmente não olham pra si mesmas antes de falar sobre o próximo. Apesar de achar que a liberdade de expressão é importante, eu vejo que a sensibilidade e a empatia também devem ser levadas em consideração na hora de falar o que se deve falar. E a solução do senhor pequeno é calar a boca do Darwin, censurar ele, que não dá certo, porque segundos depois ele explode com barulhos que acontecem em sala de aula, causadas por outras pessoas, e reclama com geral. Isso mostra que nesse episódio, ele é uma pessoa muito afetada, que não consegue lidar com as coisas do mundo como elas são, e que quer que o mundo seja da maneira que ele quer. Só que não é assim que as coisas funcionam. E se você não consegue aceitar o mundo como ele é, você não passa de um bebê chorão, negando a vida no aqui e agora em prol da sua própria imaginação. Eu sei que mandei você ser direto, mas você tá agindo que nem um bobalhão, cara. Depois disso, Rick, não gostei da sua camisa, tira ela. Toma teu cu, pô. Também não, tira aí, Rick. Vai tomar teu cu também, pô. É assim que tem que ser, chat. Ai, não gosto, não. Foda-se. Aula de... Como é que fala? Aula de... Eu não sei. Não sei dizer. Enfim, tá aí a aula de hoje. É isso aí. Não ligue pro que as pessoas digam pra você. Tá que o foda-se na cara delas. Ah, eu não gosto dessa garrafa de água. Joga água na cara dela, porra. Ah,
essa sua luz azul tá muito forte. Toma aí na sua cara então, porra. Caralho. Desnecessário isso aqui, né? Nem ele sabe o que tá ensinando. Sei mesmo não, porra. Ai, cara. Isso, o Darwin assume essa personalidade de crueldade e o Gumball tem que intervir, ser uma pessoa à altura e falando coisas que vão magoar ele, deixando claro as falhas que ele também tem, mas que ele não percebe, por se achar superior a todo mundo e achar que suas opiniões são superiores a todos. É aquela velha máxima, o mal do louco é achar que não existe mais louco do que ele. O Gumball, depois de várias ofensas, explica que é bom dizer o que sente às vezes, mas eu imagino que ele ia completar dizendo que também é necessário ter um pouco de empatia com as pessoas, porque existem coisas nelas que elas não podem mudar, é simplesmente o jeito delas. O ideal, ao meu ver, é reclamar quando você está sendo diretamente afetado ou aquele comportamento está afetando outras pessoas. Ao contrário disso, a reclamação não é válida e é só você querendo que o mundo se molde ao que você quer. Infelizmente, o Darwin continua sendo idiota e xingando o Gumball de cabeção, até que um Gumball solta uma das verdades mais duras na cara dele, que é: o Darwin não é irmão dele, é só um bichinho de estimação com pernas. E nisso, o Darwin é totalmente quebrado e dilacerado, indicando que existem verdades sobre nós que vão doer e nós não somos arautos da perfeição como achamos que somos. No final, o Darwin acaba magoando e chorando, perguntando se o Gumball tinha falado sério. E a gente sabe que isso é verdade em certa instância. Só que o Gumball decide maquiar a verdade, sendo com Darwin o que ele não foi com os outros, dizendo que não, que eles são irmãos sim, embora não de sangue, e que só fez aquilo para que ele voltasse ao normal. Ele reconhece que as pessoas se sentem mal e foi só sentindo a dor das outras pessoas que conseguiu ter noção do que estava acontecendo, desenvolvendo empatia pelos outros. Infelizmente, ele é uma daquelas pessoas que só aprende quando passa pela situação, mas você não precisa ser assim. Aprenda também com o erro dos outros e seja a melhor versão de si mesmo. Uma que não carrega a culpa de reclamar dos outros por coisas que você que quer que sejam reais. A conclusão do episódio é boa, mostrando que nem sempre você precisa exercer a sua liberdade de expressão, mesmo que você tenha ela. E mesmo que você precise saber se expressar na hora certa para coisas certas, a questão é ter sabedoria para saber quando e o que falar. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, um abraço e... Mano, eu acho foda esses vídeos do Hamlet que, tipo... Caralho, eu esqueci que essas porra tá na minha tela. Que, tipo... eu assisto desenho, tipo, só por assistir, tá ligado? Eu assisto o episódio assim e tal, acho engraçadinho. Depois, quando eu vejo o vídeo do Hamlet, eu falo... Caralho, viado, tinha um bagulho mó filosófico, tipo, um ensinamento muito foda ali, eu não peguei. Eu acho isso muito foda, cara.